Liberdade de expressão. Olha, em português esse termo já é per si bastante controverso e contraditório, pois o inglês é bastante específico quando fala freedom of speech, liberdade de fala. Ou seja, a pessoa tem direito de falar o que ela quiser. Em português o termo é mais abrangente, pois ele fala liberdade de expressão. E a expressão pode se dar através da retórica, através da verbalização, através da escrita, através das artes plásticas, através da dança, através das artes marciais, através de da escultura e etc, diversos outros tipos de arte, expressão. Contudo, vamos focar na expressão com palavras, na expressão verbal, com palavras e na escrita. Nós podemos de fato falar o que quisermos, a hora que quisermos, sobre o que quisermos, e deveria a liberdade de expressão ter algum limite? Bem, a resposta é sim. E esse limite ele deveria ser a, a que nós não ofendamos a cultura macro, que antes de sermos latinos, americanos, europeus, asiáticos, nós somos humanos. E claro que a humanidade ela tem alguns princípios culturais e sociais que não deveriam ser agredidos antes de tudo, como por exemplo não matar. Claro que é óbvio, eu não tenho que explicar que não matar é um princípio que deve ser respeitado, pois a vida é um direito de todos, é algo tão óbvio que é até difícil de explicar. Matar é errado. Roubar é errado, pois a partir do momento que eu roubo um objeto, um telefone, dinheiro de outras pessoas, eu estou roubando a energia dela. Ela usou energia para ganhar aquilo, portanto, indiretamente eu estou roubando energia vital de outro ser humano. Então existem princípios de uma macrocultura, que é a cultura humana, que deveriam ser respeitados para sempre. Acontece que a civilização humana ela é dividida em diversas outras subcamadas, certo? Nós temos lá a cultura com princípios humanos, né? Aqueles culturas pétreos que não mudam e não deveriam mudar com o passar do tempo. Temos culturas continentais, como a cultura europeia, a cultura do velho mundo, né? Esse mundo no qual nós vivemos. A cultura latino-americana, aquela maneira de ser, né? Que nós latino-americanos temos a cultura asiática e etc. E dentro dessas culturas continentais ainda temos as culturas nacionais, certo? A Europa, por exemplo, hoje é formada por diversos estados e cada país tem lá a sua própria cultura. São humanos, são europeus e são lá alemães, franceses, portugueses, espanhóis, etc. E por aí vai. E dentro dessa cultura nacional, temos as culturas estatais ou provinciais, dependendo da forma de organização territorial que o país adote, e municipal e etc, etc. E isso torna a coisa complexa. Até que ponto eu posso falar de uma outra cultura? Até que ponto posso eu, enquanto latino-americano, enquanto brasileiro, criticar o europeu? Certo? E bem, uma resposta simples é que bem eu posso, assim como o europeu pode criticar os brasileiros, porque uma crítica ao modo de vida europeu, vindo de um latino-americano ou de um europeu para um latino-americano, não feriria a macrocultura, a humanidade, aqueles princípios pétreos, não matar, não roubar, não infligir desconforto a outra pessoa. Então, sim, temos que ter liberdade de expressão, como por exemplo a corrupção. Corrupção é o pior crime contra a humanidade que alguém pode cometer. Isso tem que ser criticado. E uma crítica a isso levaria a uma melhora da macro sociedade, que é a sociedade humana, né? Uma coisa é eu criticar o comunismo que foi implementado por diversos ditadores históricos, a saber, na Rússia em 17, certo? Na China, e aí Cuba em 59 e outros países africanos e etc, etc. Que na verdade não foi bem o comunismo descrito na crítica de Karl Marx do século XIX. E outra coisa é eu ler o Capital e o Manifesto e levar em consideração algumas críticas. Afinal, o capitalismo tem lá os seus pontos negativos, assim como tem os seus pontos positivos também. Levar em conta a crítica que bem, o capitalismo gera a acumulação de capital para um certo grupo e o outro grupo
apesar de melhorar o padrão de vida, não necessariamente tem uma melhora na sua qualidade de vida, pois ficam sujeitos ao trabalho, né? Então o trabalho se torna a maior parte do dia, então até que ponto essa pessoa teria uma qualidade de vida? Esse ponto deveria ser levado em consideração na crítica de Karl Marx, né? Uma coisa é criticar um ditador que matou e fez mau uso do poder, e outra coisa seria criticar a teoria em si, sem levar em consideração alguns pontos que poderiam levar à melhora da macrocultura, da macro sociedade, que é a sociedade humana. Uma coisa é eu criticar, defender a liberdade de gênero, né? Os diversos gêneros que temos hoje, LGBTs e mais um bocado, defender o direito dessas pessoas de se expressarem, de usarem o tipo de roupa e falarem o que quiserem. Outra coisa é eu aceitar e defender a nudez explícita nos diversos ambientes sociais, pois, como nós sabemos, a nudez ela pode machucar, ela pode causar desconforto aos telespectadores que assistem aquilo, né? E a nudez ela não é aceita na maioria das culturas do mundo, com exceção de algumas sociedades tribais e algumas sociedades que se organizam em clãs, onde lá culturalmente a nudez é aceita, a nudez explícita, tá? Uma coisa é ouvir uma piada de um comediante, o humor per si, ele deve machucar, ele deve ofender algum grupo para que seja engraçado, é como eles falam, a desgraça é engraçada. Né? Então uma coisa é eu ouvir o que um comediante fala e outra coisa é eu perceber naquele tom irônico o que ele realmente quer dizer, certo? Ou não seria a piada célebre do Ari Toledo fazendo uma alusão àquela nossa piada, quem não tem cão caça com gato, quando ele foi detido em um show, quando ele falou durante a ditadura militar, certo? Quando ele falou quem não tem cão caça com ato, né? Com uma crítica aos diversos atos institucionais que o regime ditatorial impôs à sua população. Né? Ele fez uma crítica e, portanto, foi preso porque ele ofendeu ao grupo político hegemônico dominante da época. Portanto, a liberdade de expressão ela deve ser aceita sim, mas aí antes de eu criticar alguém que está falando o que quer, eu tenho que considerar até que ponto aquilo machuca a macrocultura mundial. Aqueles princípios humanos que não devem mudar, os princípios pétreos, os princípios que não devem mudar, matar, roubar a energia vital de outras pessoas. Se está machucando esses princípios, bem, essa liberdade de expressão deve ser barrada, mas se é um grupo ou um subgrupo criticando um outro subgrupo, devo eu de verdade ficar com raiva e inclusive entrar em processos judiciais só porque o meu grupo, aqueles grupos aos quais eu pertenço, foi ofendido? Então isso é realmente algo a se pensar.